Olá pessoal, bem-vindos à aula 5. Hoje a gente vai falar do feedback aos alunos, né, e do uso dos dados. Como é que a gente articula esses dados, né, que estão lá no resumo, né, e no individual de cada um dos alunos. Então, vamos conhecer. Chegamos a um momento bem importante aí das nossas videoaulas, que é o feedback ao aluno, né? Feedback ao aluno é a gente poder corrigir, poder dar devolutiva para esse aluno, que não seja só por meio de uma nota de certo ou errado, mas dizendo a ele quais são os caminhos que ele tem a percorrer, ou então, de alguma maneira, que ele possa refletir sobre sua aprendizagem, ou saber quais são suas conquistas. Então, como é que a gente faz isso? Então, temos aqui uma questão, né, que é um parágrafo, temos aqui uma pergunta e o nosso aluno respondeu. Tá? A sua resposta vem aqui, foi criado um teste para isso, tá? Só que não é, na verdade, um teste, porque teste só é múltipla escolha. Então, nesta condição aqui, o nosso aluno trouxe uma resposta. Nesta resposta aqui que nosso aluno trouxe, tá? Nós temos aqui, individualmente, né, a possibilidade de compreensão do que ele escreveu. E o que a gente faz aqui? A gente vai e adiciona um feedback. Eu já adicionei aqui, coloquei para o meu aluno, né, que ele não compreendeu muito, e trago para ele a oportunidade que ele pesquise mais. Coloco pesquisar mais, né, trago um link, então tenho a condição de colocar um link aqui. Então, se eu coloco pesquisar mais, eu adiciono um link, tá? Coloco aqui, certo? Adicionar, ele está adicionado e salvo, ok? É assim que funciona. Salvo aqui, certo? E aí, eu libero a pontuação para o meu aluno. Quando eu libero a pontuação para o meu aluno que logou aqui no meu formulário, ele vai até o e-mail dele e ele vai visualizar. E ele tem o quê? O feedback que eu enviei para ele. Então, pesquisar mais, ele abre aqui e ele tem a possibilidade até de ter uma fonte para poder realizar essa pesquisa. Muito bacana, né? Bom, eu tenho aqui uma avaliação para mostrar para vocês como é que a gente pode verificar o desempenho do grupo e o desempenho individual dos nossos alunos, tá? Então, esta avaliação de ciências, ela realmente foi aplicada aí com os alunos durante a minha pesquisa e nós obtivemos as respostas. Então, como é que elas foram organizadas? Então, vamos lá. Nós temos as respostas que elas acontecem no resumo, que é o grupo, tá? Por pergunta e individualmente, tá? Então, o resumo. Então, vamos olhar aqui como é que foi o resumo. Bom, o resumo, ele traz exatamente como o aluno como o grupo se saiu em cada uma das questões. Então, por exemplo, a questão 3, né, eu tenho aqui 16 alunos que conseguiram acertar. 2 que não, né? 3 que não, e assim é uma questão que os alunos souberam, deram conta, né? A questão 4 também, aí eu tive 11 alunos acertando, né? Um pouco mais aí que a metade do grupo. A questão 5 também. A questão 7. Mas essa questão, olha só, os alunos não conseguiram acertar. Vejam só que situação é essa, né? Então, isso faz com que eu possa ir lá e ver individualmente como é que foi o desempenho do meu aluno, né? Isso é algo muito bom, né? Que possibilita realmente eu verificar como que cada um se saiu. Então, eu tenho aqui um aluno, tá? Eu virei rapidinho porque tem um e-mail aqui dos meus alunos. Tem aqui um feedback, que maravilha, né, da professora aqui, porque esse aluno se saiu super bem. Então, eu tenho todas as questões aqui e como este aluno, né, se saiu frente a esta avaliação. Olha que interessante isso. Eu tenho o grupo e tenho
o individual. O grupo traz a possibilidade do professor olhar para a sua prática, ver o quanto que ele realmente atingiu os objetivos propostos. Ele pode trilhar novos caminhos, né? E individualmente, ele pode proporcionar ao aluno uma possibilidade de uma aprendizagem naquilo que ele não deu conta, naquilo que ele não aprendeu. Ainda tenho aqui a possibilidade das perguntas, né? Então, pergunta por pergunta, eu tenho aqui como é que os meus alunos conseguiram ou não alcançar. Eu tenho as respostas dessas perguntas, né? Eu tenho 13 respostas aqui que foram respostas corretas. Eu tenho aqui 2 respostas, né, que foram corretas, e assim por diante. Então, veja aqui, na própria, né, aqui, questão, eu tenho como, né, ver quais foram aqui a quantidade, como é que aconteceu, né, a quantidade de alunos, né, que respondeu ou não corretamente, ok? No formulário, eu tenho algo muito interessante, né, que é assim, à medida que eu acabo de fazê-lo, eu posso vir aqui e deixar de aceitar as respostas dos alunos. Ele terminou, eu não aceito mais. E um outro ponto extremamente importante que nós temos é a planilha do Excel, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu clicando lá em planilha do Excel, eu tenho a possibilidade de ter todos os meus alunos aqui e a resposta que cada um deles deu para cada uma das questões. Aqui também eu posso atribuir uma fórmula e calcular as questões com uma pontuação que não seja a pontuação que eu comentei com vocês, que é aquela pontuação quebrada, né? Aquela pontuação decimal, porque o Google Formulário, ele não tem essa pontuação decimal, é só a pontuação inteira. Isso aqui eu também posso salvar no meu computador, posso salvar no meu Drive e ter aí, né, uma avaliação ao longo de um processo do meu aluno e do meu grupo. E aqui, novamente, eu posso enviar um feedback individual para cada uma das questões. Se eu quero fazer uma pontuação aqui para o meu aluno, né, dizer para ele quanto que foi cada uma das questões, se eu quero dar um feedback realmente, né, de como ele se saiu nesta avaliação, eu posso estar colocando aqui. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa pontuação, como é que ela acontece, né? Como é que a gente pode realmente atribuir pontuação, tá? De uma forma breve, a gente vem aqui em testes, cria testes, eu quero posteriormente após o envio e não quero que ninguém veja as respostas erradas neste momento, não é o meu intuito, certo? Vou lá para as minhas perguntas, aqui, e vou fazer a atribuição. Se eu tenho uma pontuação, eu clico aqui, certo? E aqui eu consigo atribuir os pontos que são de cada uma delas. Posso dar uma chave de respostas, tá? E a pontuação é como eu quiser. Posso ser 1 ponto, pode ser 2 pontos. Eu posso adicionar um feedback já dizendo como é que é. E posso até, se eu quiser, editar até a minha pergunta, ok? Então, é assim que funciona, né, a possibilidade da pontuação. Respostas individuais estão aqui, certo? Podendo aí ver como minha dupla, como meu grupo, respondeu o meu questionário, ok? Olha lá, eu tenho aqui 11 respostas, né, porque os alunos fizeram em grupo, de cada um deles, tá? E eu tenho aqui a síntese das respostas do meu grupo, ok? Quando eu vou descendo aqui nas outras questões, essa, por exemplo, que foi uma questão que os alunos precisavam apontar especificamente quais eram as questões, também, novamente aqui, respostas dissertativas, aqui também. Então, eu tenho aqui um resumão de cada um. Posso tentar compreender como cada um dos meus alunos está pensando, certo? Só para retomar um pouquinho, lá em configurações, então volto aqui para vocês, tá? Vamos lembrar que configurações é aqui,
Tá? Nós temos a possibilidade sempre de coletar o endereço de e-mail, certo? Os participantes podem editar após envio? Aí é com vocês. Eles podem ver os gráficos? Também, vocês quem sabem. Tá? A apresentação para a gente, você vai marcar a barra de progresso, se embaralha perguntas, né? Se mostra link para outras respostas, isso há a possibilidade também. E os testes. Este aqui é quando a gente quer criar testes. Então, a gente vem aqui, clica, tá? E a gente vê se quer liberar imediatamente após envio ou posteriormente, tá? E se eles podem ver, né? As pessoas que responderam podem ver as perguntas erradas, certo? Eles identificam as perguntas respondidas corretamente. À medida que a gente configura, a gente salva. Vou mostrar aqui para vocês também, tá? Aqui do lado, a gente tem uma outra possibilidade, que é receber notificação por e-mail para novas respostas. A gente tem como receber se esse formulário aí fica aberto por um tempo, porque o professor em tempo real sabe quando os alunos responderam. Tá? Selecionar o destino das respostas. Tá? Então, o que eu quero? Criar uma nova planilha, uma planilha já existente, né? Como é que eu quero organizar as respostas dos meus alunos? Desvincular formulário, né? Eu posso desvincular, só que não é bacana nesse sentido, porque daí a planilha não fica vinculada, tá? Aí eu posso fazer o download das respostas e imprimi-las. E se caso, né, a gente percebe que um aluno respondeu 2 vezes ou aconteceu algum erro, eu também tenho como excluir uma resposta ou então excluir todas as respostas. Tá? Então, por exemplo, o aluno 1 aqui, eu posso vir aqui e excluir a resposta dele ou então imprimir esta resposta. Mas imprimir, né, gente? Vamos pensar, né, se a gente tem aí na mão, né, um formulário que possibilita a economia do papel, né, no momento em que a gente tem que pensar em sustentabilidade, não tem nenhum porquê, né? Então, além de tudo, facilita para este professor não ter aí que ficar com calhamaço de caderno, né, um monte de provas aí, ou um monte de situações avaliativas que são muito mais interessantes que prova, né, que são processuais, para poder aí chegar em casa, clicar no computador e ter tudo ali no Drive e este registro, né, até mesmo ao longo de um processo, principalmente aqueles professores lá de 6º a 9º ano que dão aula, né, não só num ano, mas ao longo de todo o período. Voltando um pouquinho para o resumo, né, nós temos aqui a possibilidade dos gráficos, principalmente nas questões múltipla escolha. Né? Nas questões que não são múltipla escolha, já fica difícil de a gente ter aí este panorama. Então, a distribuição dos pontos marcados pelos alunos, né? As perguntas erradas com mais frequência. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que a questão 1, nós tivemos aqui, de 21 alunos, 4 respostas corretas. Então, na questão 1, nós tivemos aqui, olha, 4 respostas corretas. Então, a gente tem como saber como é que os alunos se saíram diante das questões por meio dos gráficos, né? Que elucida bastante aí para a gente, né, como é que está o nosso grupo. Né? Então, qual foi a média? A média aqui do nosso grupo é 5,71. Não é uma boa média, né? É uma média aí baixa se a gente pensar em pontuação. Então, aqui o professor está precisando rever a sua prática, está precisando rever o seu trabalho, né? Retomar aí esses pontos com o seu aluno. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nossa última aula, a aula 6, a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode enviar o formulário, né, a criação do código QR, né, como é que ele pode ser facilitado aí para o aluno ter acesso, como é que a gente pode bloquear aplicativos, a questão da cola aqui, né, muitas vezes o professor fica preocupado por estar fazendo uma avaliação online, e também como a gente compartilha aí o nosso formulário, né, trazendo a possibilidade do professor compartilhar com outro professor. Então, até lá!